Graça e paz, bom dia. Estamos aqui mais um devocional na presença do Senhor. Essa palavra hoje me pegou, porque Deus, Ele é assim, você só dá o que você tem. E aquilo que nós recebemos, que compartilhamos, não é isso? O apóstolo Paulo, ele ministra a ceia do Senhor e ele fala assim, nós recebemos aquilo que eu recebi de Jesus, eu transfiro para vocês. E esse devocional de hoje, ele falou muito ao meu coração, porque Deus, ele é assim comigo. Algumas vezes ele me dá o texto, algumas vezes ele me dá a palavra e depois ele me dá um texto. Algumas vezes ele fala logo quando eu acordo. Ele é assim. E hoje o meu relógio despertou, eu acordei, mas antes do meu relógio despertar, o meu subconsciente já estava acordando. Não sei se você é assim. Você já tem um subconsciente já planejado para acordar um certo horário e você já vai despertando. Aqui na minha casa, eu tenho o meu despertador, mas eu também tenho os passarinhos que cantam na minha janela todos os dias o mesmo horário. Então, antes do meu relógio despertar, eles cantam e logo em seguida o meu relógio desperta. É incrível. E hoje aconteceu algo assim. Eu já estava com o meu subconsciente, falei, será que o relógio despertou e eu não ouvi? E aí, de repente, os passarinhos começaram a cantar, e aí o relógio despertou logo em seguida. E uma voz dentro de mim falou assim, os homens podem falhar, mas Deus nunca falha. E eu acordei com essa frase assim no meu coração, porque eu acredito muito que Deus, ele não falha. As pessoas falham. Só que o que acontece? Quando a nossa confiança está nas pessoas, aí a nossa frustração é terrível. Quando a gente coloca nas pessoas a nossa expectativa, quando a gente coloca nas pessoas aquilo que a decisão da nossa vida está na mão de alguém, a minha vida está na mão de alguém, é aí que eu encontro os problemas, aí que eu me frustro, aí que a minha vida se desaba, porque as pessoas, elas são falhas, os homens falham. Mas se eu coloco a minha expectativa no Senhor, se eu coloco a minha vida nas mãos dele, eu posso confiar. Ainda que não aconteça do meu jeito, no meu tempo, na minha hora, mas eu posso confiar, porque lá no Salmo 37 fala que aqueles que confiam no Senhor jamais serão decepcionados. Em Jeremias fala, maldito é o homem que confia no homem, e coloca nele a sua esperança. Mas bendito é o homem que confia no Senhor e faz dele a sua fortaleza. E eu quero dizer para você hoje, que Deus, ele falou essa frase ao meu coração, e ao longo dessa manhã, eu já fiz tanta coisa hoje, já fui até para a roça, e ao longo dessa manhã, o Senhor, ele continuou, porque é uma semente, e essa semente ela vai crescendo, e aí o Senhor me fez lembrar de uma mulher que era frustrada, uma mulher que era sedenta. E eu acredito que você já conhece, porque é um texto muito conhecido, que está lá em João 4, que é a mulher samaritana junto ao poço. Eu sempre me emociono, porque eu me vejo essa mulher. Essa mulher, ela era uma mulher sedenta, uma mulher frustrada, porque a vida toda dela estava firmada na expectativa do outro. A vida dela foi construída na esperança de que alguém ia me ajudar, de que alguém ia resolver minha vida. Na época que a gente está falando da Bíblia aqui, as mulheres, elas eram seguras quando elas tinham um casamento. A segurança dessas mulheres era estar num casamento. E essa mulher, ela estava muito frustrada nisso, porque ela já tinha tentado tantas vezes, e era uma decepção em cima de uma decepção. E quantas pessoas
mulheres, homens, quantas pessoas, elas estão exatamente assim, frustrados, paralisados, envergonhados, porque a vida deles foi totalmente destruída, porque ela colocou a expectativa nas pessoas e as pessoas falharam. E isso fez elas paralisar. Isso fez elas ficarem fora dos propósitos de Deus. Isso fez elas perderem identidade. Isso fez elas não saber o rumo. Porque quando eu não tenho uma identidade, eu não sei meu destino. E aí elas estão travadas. Elas estão desesperadas. E Jesus, ele conhecia exatamente quem era essa mulher. Eu quero ler com você. Você pode acompanhar. João 4. Que diz assim, ó. Quando os fariseus ouviram falar que Jesus batizava, se bem que Jesus mesmo não batizava, mas eram seus discípulos, ele saiu da Judéia e foi para Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Quando chegou lá, em uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó e de seu filho José, estava ali uma fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se ali junto à fonte, e era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus disse, me dá de beber. Eu quero fazer uma pausa. Não era rota Samaria, era um desvio do percurso. E Jesus fala para os seus discípulos, não, mas eu tenho que passar por ali. Quando chega perto do poço, em uma outra versão, Jesus fala para eles assim, ó, vão até a cidade e compra comida, porque nós estamos com fome, e eu vou ficar aqui sentado. Tudo que Jesus fez não foi uma coincidência. Ele premeditou esse encontro. Entenda algo. Tudo que Deus faz não é uma coincidência. Ele premeditou encontrar-se com aquela mulher ao meio-dia, hora que ninguém mais ia, mas ela ia estar ali. E quando essa mulher chegou, ele disse, me dá de beber, porque os seus discípulos tinham ido até a cidade. Disse-lhe a mulher samaritana, mas como? Tu sendo judeus, me pede água? E ainda mais, eu sou uma mulher, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. E respondeu Jesus, se você conhecesse o dom de Deus, e quem te pede água, você diria, dá-me de beber, e tu lhe pediria, então ele te daria a água da vida. E disse-lhe a mulher, Senhor, o senhor não tem nenhum balde para tirar a água do poço que é fundo. Aonde está essa água? Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, ao qual ele mesmo bebeu e também deu ao seu gado? Respondeu Jesus, todo aquele que beber da água desse poço vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará em você uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então a mulher disse, Senhor, me dá essa água, para que eu não sinta mais sede, nem precise vir aqui. Então Jesus disse, vai então, volta lá para tua casa e chama o teu marido e vem aqui. E então ela disse, eu não tenho marido. E Jesus disse, verdade. Tem razão em dizer que não tem marido, porque você já teve 5 maridos e agora esse que tem não é seu marido. Isso você foi sincera. Então disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, os judeus, diz que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Então Jesus disse, mulher, crê e vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora e chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que adorem assim. Deus é espírito e importa que o adorem em espírito e em verdade. Então disse a mulher, eu sei que o Messias virá. Aquele que se chama Cristo, ele vem. E quando ele vier, ele vai nos explicar tudo. Então Jesus olhou para ela e disse, eu sou, eu que falo contigo.
E naquele momento chegaram os discípulos maravilhados porque viu Jesus conversando com uma mulher, mas nenhum deles teve coragem de perguntar o que era. Então, deixando seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: Vinde, vejam, tem um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Poderia ser ele o Cristo? Então saíram da cidade e todos foram com ela. E enquanto isso, os discípulos lhe rogaram: Mestre, come. Ele, porém, disse: Tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos diziam: Será que alguém trouxe algo para ele comer? E disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e é a realizar a sua obra. Não dizeis ainda: tem 4 meses para a colheita? Eu digo: erga os seus olhos e vejam, os campos já estão brancos para a colheita. O que colhe recebe desde já o seu salário, desde a ceifa, o seu fruto para a vida eterna. Assim regozijam o semeador e o que colhe. Pois o verdadeiro ditado é: um é o semeador e o outro é o que colhe. E eu vos enviei a colher aonde não plantaram. Outros trabalharam, e vós usufruíram desse trabalho. E muitos samaritanos creram naquela cidade, por causa do testemunho daquela mulher. Amém? Essa palavra aqui, ela me pegou, porque eu olhei para essa mulher e eu enxerguei nela toda a frustração de alguém que espera nos homens. Ela era uma mulher sedenta, frustrada. Ela queria um novo tempo e ela buscava isso. Só que ela não entendia que o que ela precisava, ela só ia encontrar quando ela tivesse um encontro com o Senhor. E às vezes a gente está assim, frustrado, envergonhado, paralisados, esperando nos homens, esperando as pessoas, esperando alguém fazer por nós, quando na verdade o que a gente precisa é ir para um poço, aonde Jesus está ali sentado. E o Senhor ministrou o meu coração e ele falou assim: quantas pessoas estão agora nos poços, nas redes sociais, nas ministrações do YouTube, atrás de um pregador, atrás de respostas. Quantas pessoas elas estão buscando respostas, buscando alívio, buscando entendimento, buscando sentido para a vida, nos lugares mais improváveis, nas baladas, nas festas, nas drogas, nas pessoas, no dinheiro. Quando Jesus está ali despretensiosamente, sentado perto desse poço, você vai encontrar um Jesus em lugares improváveis. E quando você encontrar, você vai falar assim: mas como? Mas como? Porque eu já conheci a religião. Essa mulher, ela já conheceu a religião. Ela sabia das impossibilidades dela. Ela sabia das fraquezas. Ela sabia dos erros dela. Ela sabia. Mas o que ela não sabia é que Deus não estava procurando as fraquezas. Deus não estava procurando nada. Ele estava procurando ela. E se você entender que o que Deus tem para você não é a solução dos seus problemas. Porque aquela mulher, quando Jesus falou assim: eu tenho uma água que você vai beber e não vai mais ter sede. Ela falou assim: então me dá. Resolve os meus problemas. Eu estou com crise no casamento, eu estou com depressão, eu estou com problema financeiro, eu estou com problema com meu filho. E o Senhor, ele olha para nós e ele fala assim: mas o que eu tenho para você não vai vir nos teus cântaros. Não é resolver os seus problemas apenas, eu quero fazer de você uma fonte a jorrar. Eu quero que você entenda algo, que a fonte vai estar em você, e aonde você for, ela vai jorrar para a vida eterna. Ela vai impactar as pessoas. E Jesus, ele fez isso. E quando ele faz isso com ela, ela olha para ele e ela fala assim: quem é o Senhor? Tu és profeta. Como você sabe? Como você sabe dos meus fracassos, das minhas frustrações? Porque 5 maridos e o 6º que não era dela. E ela fala assim: não, eu sei que eu vou encontrar um Messias. Porque o Messias era a resposta de tudo que ela precisava. E para ninguém Jesus se revelou a não ser para ela.
Aquela mulher foi a primeira pessoa que Jesus disse: eu sou o Messias. Sou eu que você está esperando. Eu sou o 7º homem da sua vida que vim para trazer uma remissão de todos os seus fracassos. Tudo que você tem procurado nas pessoas e não encontrou, em mim você vai encontrar. Porque quando você tem a revelação de quem eu sou, você descobre quem você é. E quando você descobre quem você é, você descobre o seu propósito. E quando ela entendeu isso, sabe o que ela fez? A água era tudo para ela, não era? Só que aqui fala que ela deixou os cântaros lá e saiu correndo para falar para todo mundo. Aquela cena, quando eu olho, eu vejo assim, tudo que ela buscou nas pessoas, ali ela percebeu que nada preenchia. Os cântaros representam as necessidades dela, a necessidade de ser amada, de ser aceita, a necessidade de tudo que ela tinha que suprir. Aquele cântaro era o que ela precisava encher para suprir-se. E ela buscava, mas era temporário. Era uma coisa temporária, era passageiro. Mas o dia que ela encontrou com Jesus, o dia que Jesus marcou a vida dela naquele poço, naquele dia que ela achou que era só mais um dia. Assim hoje você está aqui. Você está achando que é só mais um dia. É uma live que eu estou achando aqui. É uma pessoa que eu nem conheço. É isso aí, é um poço. É um lugar comum. Mas aqui nesse lugar comum, você vai encontrar o incomum. Você vai encontrar o extraordinário, você vai encontrar alguém que há muito tempo esperou para te encontrar nesse dia. Talvez aquela mulher estava indo para aquele poço frustrada, chateada. Minha vida não muda, estou estagnada, tentei tantas portas, fiz de tudo, mas os homens falharam comigo. E quando ela conheceu Jesus, Jesus nunca falhou com ela. Tudo que ela precisou, ela encontrou no Senhor. Nos olhos dele, ela descobriu quem era ela. Nos olhos dele, ela descobriu o seu propósito. E isso preencheu tanto que os cântaros ficou para trás. Entende? Os cântaros ficaram para trás. A sede das coisas rasas ficaram para trás e ela descobriu que tem uma fonte nela. Que essa fonte jorra para a vida eterna, é uma fonte que jorra, então é uma nascente, que é águas que fluem do interior. Águas que fluem, não são águas paradas, são águas que se renovam a cada manhã. E hoje Deus está aqui para falar com você. Pare de buscar cântaros nos poços, aonde não pode se saciar. E comece a buscar Ele, porque Ele tem uma água viva, que vai fluir do seu interior, vai preencher você, que homem nenhum pode preencher, que situação nenhuma, que dinheiro nenhum, que fama nenhuma, que nem nada pode preencher. Porque esses cântaros são limitados, mas aquilo que Deus tem para você é algo extraordinário. Não busque nos homens aquilo que só Deus pode fazer. Não busque das águas dessa terra, porque elas são limitadas. A água que você beber hoje, daqui a pouco vai dar sede. Mas a água que você encontrar no Senhor, essa vai ser uma fonte a jorrar no seu interior. Deus hoje, enquanto eu estava escrevendo, eu me coloquei no lugar dessa mulher. E eu escrevi assim: foi assim que Deus me encontrou, uma samaritana no poço, em meio às dores, em meio aos fracassos e engano, em meio aos destroços dos meus sonhos. Jesus ali, despretensioso, sentado junto ao poço, me aguardava, porque ele sabia que eu iria tentar me saciar. Sedenta e frustrada por não ser saciada, sem saber que a água do poço não poderia me saciar, mas ali junto ao poço está Jesus, uma figura improvável. Como ele pode me saciar? Eu já conheci a religião, já conheci tantos lugares que não pôde me satisfazer, mas ele é diferente, ele tem algo que me atrai. Ele sabe quem eu sou e também sabe quem eu não sou. É impossível me esconder desse amor. Eu quero dessa água que ele quer me dar.
A princípio, eu queria a facilidade e a solução dos meus problemas, mas agora eu vejo que tem mais, muito mais. Tem uma revelação de quem Ele é e agora eu sei quem eu sou. E deixo os meus cantos e corro para o meu propósito. Porque todos precisam beber dessa água que flui do meu interior. Amém? Todos precisam beber dessa água. Deus tem uma água para jorrar. E quando essa água vier, você não pode represar. Deixa fluir. Porque aquilo que Deus vai te dar não tem a ver só com você. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse dia, onde as minhas frustrações elas foram apagadas, porque eu encontrei em Ti aquele que nunca falha, aquele que não me decepciona jamais, aquele que tem pensamentos de paz a meu respeito e não de mal, aquele que conhece e sonda o mais íntimo do meu ser, não me deixa só, se compadece das minhas fraquezas e ainda assim me sustenta. Obrigado, Pai, por cada pessoa que está aqui. Que essa pessoa, ela tenha um encontro contigo junto a esse poço das necessidades, junto a esse poço da sede e da fome por tantas coisas, que ela encontre no Senhor a revelação de quem Tu és e ela descubra quem ela é, que dentro dela flua um rio de águas vivas e que ela jamais tenha fome e sede, porque no Senhor nós somos saciados. Obrigado por essa palavra, obrigado por tudo, que essa paz, que essa saciedade nos encontre, Pai, num lugar seguro de descanso, de que o Senhor está no controle de tudo. Nós queremos ser esses verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, Pai. Não importa a circunstância, nós Te adoraremos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra no seu coração e que a graça dele transborde, porque você não é uma represa, você é um rio. Confie no Senhor, porque quem confia nele jamais se decepcionará. Amém? Beijo no seu coração.